Boa noite, bom estarmos juntos mais uma vez, podendo nos reunir nesta noite para a gente poder adorar o Senhor. Nosso coração se alegra porque nós temos essa liberdade de poder nos reunir e adorar o Senhor. Quero convidar você para a gente poder orar, para a gente iniciar esse culto de louvor, de adoração ao Senhor. Convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, abrir o seu coração para o Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos nesta noite, mais uma vez, retornar a este lugar este que foi consagrado, Deus, separado para a adoração ao Senhor, ó Pai. Separado para que a Tua igreja te adore, te exalte, te glorifique neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui o Teu povo, os Teus filhos, ó Deus, que aqui já chegaram, com seus corações contritos, quebrantados, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor não rejeita um coração contrito, quebrantado na Tua presença. É assim que nós aqui chegamos, ó Deus, é assim que nós nos apresentamos diante do Senhor, com os nossos corações quebrados, quebrantados diante do Teu altar. Suplicamos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor receba, Pai, a nossa vida em Teu altar, receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que este lugar, ó Deus, seja tomado da Tua glória. O Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade para agir aqui na nossa vida, no nosso meio. Deus, que os louvores que serão entoados, que possam glorificar o Teu nome, que o Senhor, ó Deus, se agrade dos nossos louvores, da nossa adoração, que esses louvores, ó Deus, possam edificar a nossa vida, possam nos elevar ao nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Deus, que de forma muito especial a Tua palavra que vai ser lida, que vai ser proclamada, possa encontrar lugar no nosso coração, que ela fale profundamente no mais íntimo do nosso ser, que ela transforme a nossa vida, que ela traga, Deus, esperança para o nosso coração. Deus, que a nossa fé seja aumentada nesta noite. Deus, que aqueles que aqui chegaram, aqueles que ainda hão de chegar, aqueles que ouvirão essa palavra, que participarão deste culto, sejam visitados pelo Senhor, que a palavra do Senhor os alcance, ó Deus, se leve cura, leve, ó Deus, restauração, transformação, libertação, salvação. Deus, quando nós nos reunimos no Teu nome, nós desejamos, ó Deus, que os milagres do Senhor aconteçam na nossa vida, porque nós cremos em milagres, ó Deus. Nós nos reunimos aqui em torno da presença de Jesus, na companhia dos nossos irmãos, e anseiamos, ó Deus, pela glória do Senhor, pela presença do Senhor, porque onde o Senhor está, tem milagres, ó Deus, e aqueles que estão aqui, que aqui vierem, aqueles que estarão conosco neste culto, ó Deus, sejam alvos do Teu milagre nesta noite. Pai, eu não conheço as necessidades dos Teus filhos, mas Tu as conheces muito bem, e eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor fale no mais íntimo dos seus corações, toque aonde precisa ser tocado, ó Deus, faça o que aprouver ao Senhor nesta noite. Pai, nossa vida está em Teu altar, e nós pedimos, ó Deus, que a manifestação da Tua presença seja poderosa aqui neste lugar, no nome de Jesus, amém. Amém. Você pode ficar de pé para a gente poder adorar o Senhor com a Adojave? Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Amém, irmãos? Vamos continuar louvando e adorando o nome desse Deus, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Antes de eu falar, eu cantava
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Boa noite, irmãos. Neste momento nós vamos orar a Deus, pedir a Ele que Ele venha estar conosco, que Ele venha ficar conosco a cada instante. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitos aqui também necessitam da graça e do amor de Deus. Necessitam das misericórdias de Deus nas nossas vidas. Cada dia que passa, as lutas, elas vêm em nossa direção. E vêm para todos. Se você não está passando, se prepare que pode chegar até você. E precisamos estar preparados. E a gente só está preparado para enfrentar a luta, a dificuldade, na presença de Deus. Quando Deus está conosco, passamos por essas lutas com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. E eu queria pedir a você que hoje necessita da graça de Deus, precisa que Deus esteja com você. Não sei o que você está passando, não sei o que está diante de você, o que você está enfrentando, ou que você vai enfrentar. Mas se você acha que você necessita da graça de Deus, do amor de Deus na sua vida, queria convidar você a se colocar de pé, para que a gente pudesse orar nesse momento. Pedir a Ele que Ele venha estar conosco. Tantas pessoas necessitam, estão doentes. Lembramos aqui da Vilma, que está internada, e tantos outros que precisam da graça, precisam, da visita de Deus nesta hora, neste dia. Querido Deus, nosso Pai, diante do Senhor está o seu povo, ó Deus, aqueles que precisam, Senhor, do Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, precisando, necessitando, Senhor, que o Senhor venha estar conosco. Nos ajude, Senhor, esteja, ó Pai, presente na nossa vida, ó Pai, para que possamos, ó Pai, vencer as batalhas, vencer os obstáculos,
vencer as doenças, vencer os males, vencer o diabo. Ó Deus, venha estar conosco, ó Pai. Cuida, Senhor, de nós. Pelas nossas forças, Senhor, nós não conseguimos. Mas com o Senhor, ó Deus, nós temos a certeza que já somos vencedores. Pedimos ao Senhor neste momento por aqueles que estão acamados, doentes, aqueles que necessitam do seu amor, da presença do Senhor nesta hora, que o Senhor alivie as dores, que o Senhor use, Senhor, os médicos, a medicação, ó Pai. Mas se for da vontade do Senhor, o milagre sobrenatural do Senhor, que o Senhor faça, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, com aqueles que necessitam do Teu amor. Mas muito mais, ó Pai, com aqueles, ó Pai, que ainda não têm a sua vida totalmente entregue ao Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, tocá-los, incomodá-los, para que eles recebam, Senhor, a cura espiritual, a maior cura de todos, o maior milagre de todos. Que o Senhor esteja cuidando deles. Que o Senhor também nos dê, ó Pai, autoridade, ânimo, força, Senhor, para poder falar do Teu amor para essas pessoas. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Cuida de nós e nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, meus irmãos, rapidinho. A gente vai estar lendo um texto bíblico, está lá em Provérbios, capítulo 3. Os versículos 8. Aliás, versículo 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Bastante conhecido o texto. Vai estar projetado ali. Vamos ler todos juntos? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Queria convidar o Ministério de Louvor, os adolescentes e jovens, que estarão cantando neste momento, e você vai ter a oportunidade aliás, o Grupo Ágata, elas estão falando para deixar ser jovens e adolescentes. Já passaram, Elisângela, bastante dessa fase. Grupo Ágata, mais uns camaradas aí, vão estar louvando neste momento. E você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, terá a oportunidade de colocar no altar do Senhor. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, quando o mar se agitar,
se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. meu socorro eterno. És o meu abrigo, És o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Vamos orar nesse momento. Eu queria pedir a Valquíria que estivesse orando, agradecendo a Deus, né, por cada irmão que pôde, nessa noite, né, dedicar ao Senhor uma parte daquilo que Deus o deu. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, ó Deus, te rendemos glória, Senhor. Muito obrigada por estarmos aqui, Senhor, reunidos diante da Tua presença, que o Senhor aceite, ó Deus, os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa gratidão diante do Teu altar, a vida dos Teus filhos, ó Deus, que com alegria, com fidelidade, ó Deus, depositaram, ó Deus, diante, ó Deus, da Tua presença, ó Deus, as suas vidas, as suas ofertas, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, continue recompensando, abençoando, dando saúde, ó Deus, trabalho a cada um. E que todos os recursos, ó Deus, sejam bem administrados, ó Deus, para o crescimento do Teu reino. Nós te adoramos, ó Deus, e já te agradecemos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e nós estamos alegres, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Recebe a gratidão, a adoração do Teu povo, no nome de Jesus que oramos agradecidos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Pois tu, Senhor, é o nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, no esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Presença quero estar, completo quero me entregar, é
graças e cantar, é graças e cantar. Em tua presença quero estar, Em tua presença quero estar, completo quero me entregar, é graças e cantar, é graças e cantar, é graças e cantar, pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, no esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Jesus, eu quero te aclamar, Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, com alegria te enquanto louvar, eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver, pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, no esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, no esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Mais uma vez, boa noite para quem chegou após a palavra inicial. Eu quero, antes de trazer uma palavra de Deus ao nosso coração, comunicar aos irmãos que o roteiro de célula vai estar disponível amanhã, tá bom? Ali na secretaria, vai ser colocado também lá no grupo dos líderes e auxiliares de células. Também comunicar aos irmãos que no próximo final de semana nós vamos ter encontro com Deus. E nós apelamos sempre aos irmãos para estarem convidando pessoas, né? Eu creio que os membros da igreja todos já fizeram, que não é possível, né? Membro da igreja perder tantas oportunidades.
que o encontro é muito bom. Se você está perdendo oportunidade, não pare de perder. Vira esse jogo. Nós temos que convidar as pessoas, mas se você já recebeu vários convites e rejeitou, se convide nesse, não perde a oportunidade não. Se ninguém te convidou, você está sendo convidado agora. Eu estou sempre falando com os irmãos para convidarem. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho condições de pagar a inscrição. E a gente está sempre apelando, né, para que aqueles que quiserem convidar e não tiverem condições de bancar a inscrição de R$90, pode convidar e falar com a gente, né, porque a gente vai providenciar a inscrição, tá bom? A gente não pode pagar as inscrições para todo mundo, porque a gente não tem condições de fazer isso, mas a gente está sempre também recebendo ofertas. Às vezes a pessoa não tem nenhum convidado, mas ela paga uma inscrição para alguém. Então, assim, não deixe de convidar, tá bom? Convide. É muito importante o convite, porque sem encontristas não vai ter encontro, tá bom? Sobre a escala, já me perguntaram, pastor, já fez escala? Então, nós não fizemos a escala ainda, nós vamos fazer agora no início da semana, mas a gente está sempre priorizando, né, como eu já disse, os líderes de célula aí para trabalhar, né, e auxiliares, etc. Quinta-feira tem o culto de oração, às 21h30, a igreja está convidada, todos os irmãos estão convidados para a gente poder estar aqui adorando ao Senhor, clamando ao Senhor por mais este encontro. Dia 24, a gente vai abrir 2 turmas do CCM, Centro de Capacitação Ministerial, 2 turmas, a turma do Primeiro Espaço da Vida Cristã e do Básico. Se você não fez esses cursos, matricule-se, tá bom, na secretaria da igreja, porque vai ser de grande valia para a sua vida espiritual, de grande crescimento. Vai ser às quartas-feiras, às 19h30. Batismo, dia 28, último domingo deste mês. Então, se você ainda não se batizou, não perca também essa oportunidade para passar pelas águas do batismo. Eu queria saber quantos pais estão aqui nesta noite, porque hoje é dia dos pais, né? Quem é papai? Fique de pé, o Carlinhos já está até levantando a mão, né? Aí, ó, fique de pé os papais. Opa, muitos papais aqui, né? Glória a Deus. Agora, eu gostaria de pedir aos irmãos ou às irmãs que estão aí próximo, para dar um abraço no papai aí, em nome da nossa igreja, tá bom? Não deixa ninguém sem abraço, aí abraça aí, tá bom? Parabenizando esse guerreiro aí por esse dia tão especial. Parabéns a todos os papais, vocês são heróis, verdadeiros heróis. Que Deus abençoe, tá bom? A vida de cada um papai, que possa dar muita sabedoria. Isso. Se alguém ficou sem abraço, não senta não, fica em pé. Acho que todo mundo vai receber abraço. Ó, se um pai não recebeu abraço, vai ficar de pé. Quem já recebeu abraço pode sentar, que nós vamos saber. Ok. Glória a Deus. Glória a Deus, tá? Deus abençoe a todos os papais. Parabéns. Nós louvamos muito a Deus pela vida dos pais, não é? Nós somos muito gratos a Deus pela vida dos papais, das mamães, e pedimos que o Senhor os abençoe. Nós vamos estar orando mais uma vez, e nesta hora nós vamos estar agradecendo a Deus pela vida dos papais, mas eu queria também pedir aos irmãos para estarem orando, né, reforçando o pedido de oração pela vida da Vilma. Ela está internada, fez, né, uma cirurgia, carece muito das nossas orações. E também, irmãos, o Marcelo me pediu para que nós estivéssemos orando pela sua família. Cadê o Marcelo? Levanta a mão, Marcelo. Aí, olha lá o Marcelo, está lá atrás, ao lado da Irinete. O Marcelo me falou, né, acerca de uma situação que ocorreu na família dele. Uma prima dele
né, acabou se jogando do terceiro andar, 21 anos, né, por conta de depressão, e ela está internada, já passou por 2 cirurgias. Então vamos estar orando, né? O nome dela é Ágata. Então os irmãos estejam orando. Estou pedindo para os irmãos estarem orando, não apenas agora, mas também estarem orando, né? Pela vida da Ágata, pela sua família, né? Pelo seu pai, pela sua mãe, enfim, pelos seus familiares. Tá bom? Se você puder ficar de pé mais uma vez, vamos ficar de pé para a gente orar. Senhor, nesta noite, nosso coração se alegra por estarmos na Tua presença, podendo agradecer ao Senhor, de forma muito especial, pelos papais aqui presentes, por todos os pais, ó Deus, que cumprem essa missão tão sublime, tão árdua, de instruir os seus filhos, de educá-los, de cuidar deles. Pai, das heranças que o Senhor nos concedeu. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada pai. Peço ao Senhor, ó Deus, que abençoe de forma muito especial a cada um, conceda tudo o que esses precisam, ó Deus, para desenvolver, ó Pai, com êxito essa missão. Pai, eu te agradeço pela vida dos papais que já passaram, que já estão com o Senhor na glória, mas que deixaram também um legado muito grande de amizade, de exemplo, ó Pai, para os filhos. Que o Senhor abençoe, ó Pai, de forma muito especial a esses filhos que hoje estão com saudade dos seus pais, que o Senhor conforte e console seus corações. Pai, eu peço de forma especial também pela vida da Ágata. Deus, eu não a conheço, mas Tu a conhece. Eu não posso fazer nada por ela, Deus, a não ser, juntamente com a Tua igreja nesta noite, levantar um clamor pela vida dela. Pedir, Pai, que o Senhor a visite, onde quer que ela esteja. Que o Senhor, ó Pai, possa tocar e curá-la, Senhor, de toda enfermidade, seja ela física, emocional, psicológica e espiritual. Que o Senhor, ó Deus, cuide dessa família, que o Senhor dê conforto, dê amparo, conceda todas as necessidades dos seus filhos, abençoe o Marcelo, Senhor, seu coração, Pai, a sua família. Pai, pedimos também pela nossa querida irmã Vilma, visite a tua filha naquele leito de hospital, Pai, em nome de Jesus, toca, Pai, restaura a sua saúde, para que a tua filha, Pai, possa, sendo assim a tua vontade, retornar à sua casa, Pai, a sua vida, os seus afazeres. Abençoe, ó Pai, a sua família, a irmã Sebastiana. Deus, que o Senhor, Pai, cuide da tua filha. Por favor, Deus, abençoe essa família tão querida também. Nós pedimos a Deus a tua bênção sobre eles. Suplicamos também agora de forma especial pela palavra do Senhor que há de ser lida, ministrada ao nosso coração, que o Senhor fale de forma especial a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. E abra sua Bíblia aí. Eu vou ganhar um abraço. Eu imaginei. Não, né? Primeira mensagem hoje que eu recebi foi da Edith, né? Agora eu recebi um abraço também. Obrigado, tá, minha irmã? Abra sua Bíblia aí, por gentileza. O Salmo de número 103, versículo 13 apenas. Salmo 103, verso 13. Está projetado aí em outra versão, mas eu vou ler na minha versão, a NVI, depois nós vamos ler todos juntos, na versão Almeida Corrigida Fiel. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Vamos juntos? Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece
daqueles que o temem. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Quem é Deus para você? Alan, quem é Deus para você? Foi a pergunta que me fizeram, a primeira pergunta que me fizeram quando eu fui sabatinado pelo Conselho de Ética da Ordem dos Pastores Batista do Brasil, representado pela subseção Norte Fluminense. Alan, quem é Deus para você? Interessante que seria uma sabatina acerca da ética, mas logo de cara me fizeram essa pergunta e eu prontamente respondi: Deus para mim é Pai. Sempre quando se faz essa pergunta nos concílios, é dada uma resposta teológica. Geralmente as pessoas buscam lá, né, do teólogo Langston, que faz uma definição, entre aspas, de Deus, né? Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo e puro amor cria, sustenta todas as coisas. Mas eu respondi que Deus é o meu Pai celeste. E, modesta à parte, eu creio que eu respondi muito bem essa pergunta, por conta de que o evangelista João, no seu capítulo 1, versículos 14 e 18, no capítulo 3, versículos 16 e 18, ele diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus, ou seja, Jesus é o único Filho, o Filho legítimo de Deus. Jesus é, portanto, da mesma essência de Deus, da mesma natureza de Deus. Ele é Deus. O Filho de Deus é Deus. E deste modo, como autêntico Filho de Deus, Jesus ele tinha todo o direito de chamar ao Deus Criador, Yahvé, de Pai. Porque é assim, quando nós temos um pai, nós o chamamos de pai, ou, como eu faço, de papai. Eu chamo meu pai de papai. E é tão bom, não é? A gente poder ter essa bênção de poder, de forma íntima, chamar aquele que é o nosso pai de Pai. Jesus chamava Deus de Pai, e a gente vê isso em vários textos sagrados, onde Jesus se dirige a Deus como Pai. Mas Jesus ele não apenas chamava Deus de Pai, como também ele ensinou os seus discípulos a chamarem Deus também de Pai. Quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinassem a orar, porque é muito interessante, né, que os discípulos estavam preocupados com a oração. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa, e a gente não se preocupa muito com a oração. A oração é comunicação, é diálogo, é conversa com Deus. Como que eu devo conversar com Deus? Os discípulos queriam aprender a orar. Eles não pediram Jesus para ensiná-los a pregar, não pediu Jesus para ensiná-los a operar milagres, mas eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar. E quando Jesus os ensina a orar, Jesus diz: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Abba, Pai.
Dirijam-se a Deus como a um pai, como a seu pai. Mas por que Jesus ensina os discípulos a chamarem a Deus de pai? Porque por meio dele, ou seja, por meio de Cristo Jesus, todos os seus discípulos foram adotados como filhos de Deus. Não apenas os 12 apóstolos, mas também todos nós que cremos e recebemos Jesus pela fé como nosso único e suficiente Salvador, temos o direito de chamar Deus de Pai. Nós podemos nos dirigir a Deus como Pai, nosso Pai. Abba, Pai. Quando Jesus diz Abba, Pai, nós traduzimos essa expressão Abba como pai ou papai, como eu disse que chamo meu pai. Mas essa expressão ela é algo muito mais íntimo, porque era como se as primeiras palavras que uma criança dirigia ao seu pai. Nenhum de nós aqui, quando começou a chamar o nosso pai de pai, já falou pai, papai. Quando os meus filhos começaram a me chamar de pai, eles não falaram logo assim, pai ou papai. Geralmente é pá, né? Papá. Para vocês verem que é algo assim, muito simples que Jesus está dizendo. Porque a oração, irmãos, é algo simples. A gente complica muito a questão da oração. Portanto que muitos não têm coragem de orar publicamente. Porque em algum momento a gente está mais preocupado com o que os outros vão ouvir do que o que Deus vai ouvir. E aí, Jesus está dirigindo-se, ou ensinando os discípulos a se dirigirem a Deus como a o Pai. A todos nós, porque o mesmo evangelista João, no capítulo 1, verso 12, ele diz que os que receberam, os que creram no nome de Jesus, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então todos aqueles que creram na palavra de Jesus, o receberam em suas vidas, foram legalmente adotados por Deus como filhos de Deus. Por isso que eu falo que eu gosto tanto de adoção. Porque eu sei que Deus me adotou, Ele me escolheu para ser filho dEle, para ter uma relação de intimidade comigo, para me dar tudo aquilo que Ele tem, me oferecer gratuitamente, todas as bênçãos que era dEle, Ele escolheu compartilhar comigo, porque a adoção é isso. É a gente olhar para alguém e dizer assim, eu quero compartilhar tudo que eu tenho com essa pessoa, com essa criança. E foi Deus fazendo isso com a gente, olhando para nós e dizendo assim, eu quero compartilhar tudo que eu tenho com essa pessoa. Porque ele não tem nada. Ele não pode nada, ele não consegue nada, ele precisa de mim, ele precisa do que eu tenho e eu vou dar a ele. Então, quando me perguntaram qual a visão que eu tenho de Deus, ou quem é Deus para mim, prontamente eu respondi que Deus é o meu Pai. Ter essa visão de Deus como meu Pai celestial, foi algo relativamente fácil para mim. Em virtude, é claro, da relação que eu tive com meu pai. Aliás, eu quero aproveitar, para, nesse momento, eu externar a minha gratidão a Deus pela vida do meu pai. Porque, quando eu lendo a palavra de Deus, eu fui ensinado que Deus era Pai, eu logo facilmente entendi o que era
Deus na minha vida, para a minha vida. E eu louvo a Deus muito pela vida do meu pai. Ele está aqui, né? Então eu tenho que agradecê-lo pessoalmente, né? Agradecer a ele pelo exemplo, pelo caráter, né? Pela provisão, pela proteção, pelos ensinamentos, até pelas broncas e algumas palmadas, né? Foram poucas, graças a Deus. Não posso dizer o mesmo da minha mãe. Ela me bateu mais, né? Mas eu louvo a Deus também pelas palmadas da minha mãe. Eu agradeço muito a Deus pela vida do meu pai. Mas eu agradeço sobretudo a Deus pela presença do meu pai na minha vida, na vida das minhas irmãs, na vida da minha mãe. Meu pai foi um pai presente. O meu pai, quando trabalhou fora, ele vinha de 15 em 15 dias em casa, tinha vezes. Eu me lembro que quando ele estava fora, a minha mãe sempre muito medrosa, com medo, e a gente também com medo. E quando meu pai chegava com ele a segurança, a gente ficava tranquilo. Agora meu pai está em casa. E a gente ficava descansado, em paz, sem medo algum. E ele, enquanto estava presente, eu me recordo, né? A gente não esquece dele dando comida a gente, como eu gosto de fazer com os meus filhos. Hoje quase não estou fazendo mais, porque eles já estão comendo sozinhos, mas dar comida na boca, aquela coisa de fazer aviãozinho, né? E ser carregado pelo pai. E eu me lembro, né, quantas vezes eu fui carregado na garupa de uma bicicleta para lá, para cá, com meu pai. E as lembranças são muito boas de um pai que foi presente na minha vida. Então, pai, muito obrigado, tá? Porque, infelizmente, irmãos, tem muitos pais ausentes. Pais que, em algum momento, delegam a responsabilidade paterna para as mães, mesmo estando debaixo de um mesmo teto. Às vezes trabalham dia e noite, e quando estão em casa, eles estão querendo, na verdade, descansar, assistir televisão, o jogo do time do coração. E eles não querem participar da criação dos filhos, cuidando, ensinando, educando, brincando. Porque em algum momento acham que isso é tarefa da mãe. Pior, pais que em algum momento, por conta de circunstâncias difíceis, abandonam seu lar, seus filhos. Então eu louvo muito a Deus, porque a despeito das dificuldades, o meu pai não nos abandonou. Ele cuidou da gente, ele foi um pai presente, ele trouxe segurança para a nossa vida, ele abençoou a nossa casa, a nossa família. No entanto, eu não sou ingênuo e eu sei que, para alguns, ver Deus como Pai Celestial é algo extremamente difícil. E justamente o é por conta das experiências ruins, ou talvez até traumáticas, que tiveram com seus respectivos pais aqui na terra, ou seus pais terrenos. Porque infelizmente, como eu disse,
Há pais que abandonam os seus filhos. Tem filho que nunca conheceu o pai. Tem filho que não sabe o que é pai. Não tem referência nenhuma de pai na vida. Às vezes foi criado pela mãe, pela avó, e não sabe o que é pai. Alguns foram abandonados por seus pais em tenra idade. Ainda quando criancinha, quando precisava tanto do pai. Quantas histórias traumáticas de homens que saíram de casa e deixaram seus filhos chorando. Falando, pai, pai, e o pai ir embora, nunca mais voltar. Às vezes no momento em que a criança mais precisava de segurança, precisava de cuidado, precisava de proteção, precisava de amor, de carinho, o pai abandona. Quantos pais que não amam os seus filhos ou não demonstram amor pelos seus filhos? De forma alguma, nem no cuidado, na preocupação com a presença, porque às vezes tem pais que por conta da criação, né, de um machismo muito grande que existe e ainda existe, mas existia de forma muito mais intensa em décadas passadas, o pai, às vezes com muita dificuldade para demonstrar carinho para os filhos, não é? Mas assim, o filho percebe, ou percebia, como percebe também ainda hoje, muito amor na atitude do pai para com ele, no cuidado, no zelo. Mas tem filho que nunca se sentiu amado, tem filho que nunca recebeu um abraço do pai, nunca recebeu um elogio, nunca recebeu um incentivo, mas muitas broncas, muitas palmadas, correadas, varadas. Não faltou agressão, mas faltou abraço, faltou carinho, faltou diálogo, bate-papo, risadas. Filhos que foram espancados a vida toda pelos seus pais. Pior, filhos que foram abusados pelos pais. Aquela figura que devia proteger, amar, cuidar, abusou. Meu Deus, terrível, algo terrível. E aí, irmãos, como que uma pessoa que tem uma experiência terrível, traumática, como essa, com seus pais terrenos, aqueles que deveriam amar, cuidar, como que essas pessoas vão ver Deus como Pai celestial? Como que essas pessoas vão ter uma imagem boa, positiva de Deus, quando elas ouvirem falar que Deus é Pai? Mas é bom deixar muito claro que esses pseudos pais que abandonam seus filhos, que maltratam, que deixam de amar, de proteger, de cuidar, de ensinar, de participar da vida dos filhos, eles não são pais de verdade. Eles são fakes, eles são falsos.
Eles não passam de meros reprodutores humanos, inconsequentes e irresponsáveis. Por isso que eu sou muito a favor, irmãos, de leis duras para homens que engravidam mulheres e as abandonam. Eu sou muito a favor de uma pensão bem cara mesmo. Porque não se justifica. Às vezes o homem se sente livre e sai aí com outra, engravida uma aqui, engravida outra ali, e deixa as mulheres se virar com os filhos. Uma atitude muito cafajeste. E aí, a mãe tem que ser mãe e pai. E a presença e a ausência de um pai, ela traz consequências para a vida de um filho. A presença ou a ausência do pai, ela acaba sendo determinante na vida daquele filho. Ela influencia muito a vida daquele filho. Então, assim, quando eu vejo, igual eu vi uma vez, alguém reclamando comigo, porque pagava pensão para 3 filhos, com 3 mulheres diferentes, eu falei, bem feito. Aí eu já tinha amizade com ele para fazer isso, né? Bem feito. Muito justo. Isso é o mínimo. Porque esses pais que têm atitudes tão cafajestes como essa, eles em nada refletem o caráter de Deus. Aliás, eles estão muito longe de Deus. Qual a imagem que você tem de Deus a despeito da relação que você teve com seu pai? Como você vê, qual é a sua visão acerca de Deus? E por que isso é importante? É importante porque a visão que você tem de Deus vai determinar o nível de relacionamento que você tem com Ele. Ou seja, o seu relacionamento com Deus vai ser baseado naquilo que você pensa acerca de Deus. Se você vê Deus como um pai amoroso, que cuida de você, que está presente, acessível, que se preocupa contigo, que quer o seu melhor, você vai querer estar na presença dEle, você vai querer ter comunhão com Ele. Agora, se a sua imagem é de um Deus cruel, um Deus acusador, um Deus mau, carrasco, ditador, você quer distância dele. E aqui, queridos, no Salmo 103, Davi, ele descreve a forma que ele vê Deus, ele traça os atributos divinos, os atributos de Deus, as qualidades de Deus, aquilo que Moisés, lá no Sinai, também tinha visto e descrito acerca de Deus. Davi, ele diz, olha aí, no Salmo 139, verso 8 ao 14, olha o que Davi diz acerca de Deus: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai
tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe que somos formados. De que somos formados? Lembra-se de que somos pó. Nós só somos, irmãos, um amontoado de pó. Às vezes a gente acha que a gente é muita coisa, a gente acha que a gente é muito bom, que a gente é muito forte, que a gente é muito independente, que a gente é muito poderoso. A gente fica cheio de si, quando na verdade a gente é um monte de pó. Que quando o espírito volta a Deus, o pó vai para a terra. Volta para a terra e acabou. Já era. Aí tudo que a gente construiu, tudo que a gente alcançou, tudo que a gente diz que tem, fica para aqui. Mas a forma que Deus lida com a gente, que Deus trata com a gente, é algo tremendo. Davi diz que Deus, Ele tem compaixão de nós, e Ele nos trata como a filhos. Ele nos trata como seus filhos. E Davi descreve esse Deus como um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor. Um Deus que não fica ressentido para sempre, que não acusa sem cessar. Às vezes as pessoas têm uma visão tão equivocada de Deus, veem Deus como um ser tão pequeno, tão melindroso, acha que Deus está chateado com ele porque ele errou. Mas eu pequei, e agora eu feri o coração de Deus, aí Deus está magoado comigo, Deus está triste, e Ele está de mal comigo. E se eu me aproximar dele, Ele vai falar assim: mas você que estava fazendo isso, aquilo, que teve a coragem de fazer essa coisa, tomar essa decisão, ferir meu coração. Tem gente que tem uma imagem de Deus dessa forma, um Deus pequeno, melindroso. Tem gente que é melindrosa demais, né? Estou de mal, o Tiago passou, nem olhou para mim, nem me cumprimentou, aí ficou de mal, ficou melindroso. O Nelsinho foi arrogante comigo, gritou comigo, então agora eu estou de mal com o Nelsinho, quero nem ver o Nelsinho. Aí acha que Deus é melindroso assim também. Não. Acha que Deus é acusador. Sabe, que se aproximar de Deus, Deus vai jogar na cara, falar assim: mas você é isso, é aquilo. Não chega perto de mim, não. Eu fico pensando, o filho pródigo, se tivesse uma visão equivocada de Deus, ou do pai. Ele saiu, pegou o dinheiro do pai, foi para a noitada, foi para a gandaia, foi para as festas, depois foi parar no chiqueiro, porque geralmente é assim, né? A pessoa vai para a gandaia e depois vai para o chiqueiro. Aí quando ele estava no chiqueiro, fedendo a porco, aí ele resolve voltar. E se ele tivesse uma imagem do pai, como alguns têm, ele nem voltaria. E se em algum momento ele pudesse passar pela cabeça dele assim: meu pai pode me acusar, ele ia chegar lá e ia inventar um monte de desculpas, de mentiras, porque é assim, né? Não, para eu me livrar disso, eu vou arrumar umas desculpas, umas mentiras. Ele não fez isso. Ele ensaiou, foi uma confissão, para falar: Senhor, pai, eu pisei na bola, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. E aí o pai o recebe cheio de acusação, né? Apontando o dedo, falando: você não deu valor ao que eu fiz por você, fiz tudo por você e você me desprezou, não me honrou.
pegou o meu dinheiro, gastou tudo, agora você vai viver aqui como escravo. Nada disso. O pai corre, o recebe, o abraça, o beija, faz festa, restitui tudo na vida do filho, porque Deus, Ele não é igual a gente é, ressentido, acusador. Se há alguém que fica acusando, não é Deus. Se tem gente te acusando, você tenha certeza que não é de Deus, porque acusador não procede de Deus, acusação não procede de Deus. Quem acusa, quem aponta dedo, não tem parte alguma com Deus. E nesse texto, Davi então faz essa imagem maravilhosa de um Deus paciente, cheio de amor. Um Deus que, quando o filho retorna para junto dele, ele o recebe com amor, com perdão. Um pai que faz tudo para que o filho se afaste das transgressões, do pecado, que arruína a vida do filho. Um pai que está presente. Ah, meus irmãos, a maior bênção da nossa vida é ter Deus como um pai presente. É sermos adotados e tratados por Deus como seus legítimos filhos. E a gente precisa de ter essa consciência de que a nossa relação é com um Deus que é Pai. Um Deus que nos dá liberdade. Que na parábola do filho pródigo, quando o filho resolve sair de casa, o pai abre as portas. Sabe por que eu e você fazemos um monte de M bem grande? Porque nós temos liberdade. Porque o nosso Pai Celestial nos deu liberdade. Ele fala assim: meu filho, não é bom para você. Você vai quebrar a cara. Você vai se machucar. E quando eu te ver machucado, eu também vou sofrer, porque eu não quero que você fique machucado, ferido. Mas eu te dou liberdade. Eu não vou te prender. Eu não vou te forçar a fazer o que você não quer, a viver o que você não deseja. E Ele nos dá liberdade, por isso que Adão virou as costas para Ele. Por isso que Adão comeu do fruto proibido, porque ele tinha liberdade. Por isso que nós comemos do fruto proibido, por isso que nós viramos as costas para Ele. Por isso que nós nos distanciamos de Deus, porque nós temos liberdade. Mas a gente tem que ter consciência de que Deus é esse Deus que é Pai, que deseja sempre o nosso retorno, deseja sempre ter intimidade conosco, e Ele enviou o seu Filho exatamente para isso, para nos reconciliar com Ele, porque o desejo dEle é que estejamos na presença dEle, não da nossa maneira, mas na maneira dEle. Se o pai quisesse que o filho pródigo permanecesse a qualquer custo na presença dele, ele poderia falar assim: filho, o que você quer? Você quer se prostituir? Não, filho, não precisa de ir para lá, traz as prostitutas para cá. Filho, você quer viver na noitada? Faça noitada aqui dentro da fazenda. Filho, você quer viver na promiscuidade? Viva aqui dentro. Por que alguns pais fazem isso? Abrem as portas da casa para o filho fazer da casa motel. Transar com a namorada, transar com o namorado. Fumar um baseado, beber uma cervejinha e por aí vai. Não, mas eu dou liberdade ao meu filho, meu querido, liberdade para ele fazer, se ele quiser ir lá, aqui não. Pai tem que ter autoridade na sua casa. O pai do filho pródigo, Deus, o nosso Deus, Ele nos dá liberdade se nós quisermos quebrar a cara.
provar do veneno que o diabo nos oferece, a gente vai fazer lá fora, longe dele. Não na presença dele. E aí, em algum momento, a gente faz isso, a gente quebra a cara, a gente sai, a gente prova do pecado, a gente vira as costas para Deus, a gente se machuca, mas Ele está sempre de braços abertos para nos receber. E aí, quando a coisa está ruim, quando a gente está lá no chiqueiro, a gente resolve voltar. A gente procura Deus, porque a oração, ao invés da gente fazer dela, e os discípulos estavam pedindo para Jesus ensiná-los a orar, porque a oração, ela não é um meio da gente conseguir coisas de Deus. Tem gente que acha que oração é um jeito da gente fazer Deus fazer o que a gente quer. É forçar Deus a ceder a nossa vontade. Eu vou ler o texto aqui que ele mostra que a oração não é isso, mas alguns acabam interpretando errado e acham que a oração é isso. Porque os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar, e Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim, quando vocês orarem, porque Jesus sabe que discípulo ora, crente ora, crente está tendo comunhão com Deus, o pai almeja ter comunhão com o filho também quer ter comunhão com o pai. E ele ora, e Jesus está dizendo, quando vocês orarem, Mateus 6, 5 e 6, não sejam como os hipócritas. Semana passada a gente falou de hipócritas. Na célula a gente falou sobre hipócritas. Religiosos hipócritas, estão eles aqui. Jesus está dizendo, não sejam como os hipócritas, atores, que fingem ser o que não são, que interpretam um papel. Jesus diz, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. E nas esquinas. Para quê? A fim de serem vistos pelos outros. Não é para Deus ver, não é para Deus ouvir, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o outro. Vou orar para os outros ver. E aí, como o judeu era muito rígido e tinha uma preocupação muito grande com a oração, e pelo menos 3 vezes nos dias os judeus oravam, onde quer que eles estivessem, eles paravam tudo que faziam e orar. Aí os hipócritas, quando não estavam nas sinagogas, eles corriam para as esquinas mais movimentadas, onde tivesse mais gente, para na hora da oração eles orarem, para que todo mundo pudesse ver e dizer assim, rapaz, esse camarada é homem de Deus, hein? Esse é um homem espiritual, cheio do poder de Deus, cheio de intimidade com Deus. Não é nada, é um ator. Aí Jesus diz, não sejam como eles. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Qual a recompensa? Ser visto. Você quer ser visto pelos homens? Ok, vai para a praça, vai para a esquina, chama atenção lá, interpreta um papel. Quando as pessoas te veem dizer assim, ele é homem de Deus, essa é a sua recompensa. Aí Jesus está dizendo, versículo 6, mas quando você orar, meu irmão, quando você orar, minha irmã, quando você orar, filho, Jesus está dizendo, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Quando a gente está diante da crise, do problema, da dificuldade, a gente precisa recorrer ao Pai. Eu falei da segurança que o meu pai trazia para a nossa casa.
Porque o pai traz segurança para o filho. Quando eu fui à casa da Verônica, eu dei o exemplo. Terminou um culto esses dias, o Azaf chegou para mim ali, eu estava conversando, e falou: pai, deixa eu ir embora com a minha avó, deixa eu ir lá para casa da minha avó e tal. Minha mãe e meu pai estavam no carro já, e ele pedindo, falaram com ele: vai lá e vê com seu pai. Ele veio, aí eu conversando, falei: espera aí, Azaf. Tal. Aí quando vê, não respondi ele na hora não. Aí depois eu falei: o que foi, Azaf? Aí ele: minha avó e meu avô já foram. Aí eu queria ir para lá, meio choroso. Aí o Azaf é muito medroso, puxou o pai. Aí eu falei assim: você quer ir? Então vai, pode ir. Aí ele falou: então eu vou. Pensei: vai nada. Eu falei: será que ele vai mesmo? Aí eu olhei, aí vi ele dentro, falei: rapaz, o moleque vai mesmo, então vai ser bom que ele vai vencer o medo. E ele foi. E ele chegou lá na casa da minha mãe, aí falou assim com a minha mãe: vó, eu quase morri de medo, mas eu vim. Aí eu falei: muito bem, Azaf, é isso aí, cara, vence o medo, a gente tem que ser assim. O Azaf, para fazer esse percurso aqui, um domingo à noite, ele quase morreu de medo. Porém, se eu agarrasse na mão dele e falasse: tá bom, Azaf, eu vou te levar lá, ele não ia ter nem um pingo de medo. Porque ele ia se sentir seguro na minha presença. Quando a gente confia no Pai, a gente fica tranquilo. E quando a situação está difícil, quando a circunstância aperta, quando os problemas vêm, a gente precisa de correr para o Pai. Sabe aquela coisa assim, quando a gente é criança, que fala assim: eu vou contar tudo para o meu pai. A gente não fazia isso. A gente precisa de correr e contar para o Pai. Às vezes a gente corre para a internet, para as redes sociais, para contar, para os vizinhos, e a gente fala, e a gente reclama: estou sendo perseguido, estou sendo injustiçado, estão me maltratando, a situação está difícil. E às vezes a gente não corre para o quarto, fecha a porta e conta tudo para o Pai. A gente precisa, irmãos, saber que a gente tem um Pai acessível. E Jesus está dizendo: vá para o seu quarto, fecha a porta, fala com o Pai. Aí o texto que eu disse para vocês, e eu vou encerrar nele, Jesus está continuando falando sobre esse assunto. No capítulo 7, ele diz assim, versículo 7 e 8, ele diz: vai lá para o quarto. Depois ele ensina a fórmula de orar. Aí ele diz no versículo 7 do capítulo 7: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Não falei que oração é uma forma de colocar Deus contra a parede? Se a gente insistir muito, Ele vai dar o que a gente quer. Então, meu filho, insiste bem, é isso que Jesus está ensinando, vai lá. Se ele falar não, tem até uma parábola anterior, quando Jesus fala em Lucas registra uma parábola que dá a entender essa ideia equivocada. Se você insistir muito, mesmo que ele não queira te dar, ele vai te dar. Não, oração não é isso. Oração é pai, papai. Às vezes não tem palavras. Às vezes é só: pai, eu estou aqui. E deixa as lágrimas até falarem. Oração Jesus está dizendo: peçam. E pedir subentende humildade.
A gente só pede algo se a gente for humilde. Quem não é humilde não pede. Se eu estiver precisando de alguma coisa, mas eu for orgulhoso, eu não peço. Agora, quando eu peço, eu estou sendo humilde, eu tenho consciência da minha necessidade. Jesus está dizendo assim: peça, seja humilde, venha a mim. Jesus não contou na parábola que o pai resolveu falar assim: gente, vamos atrás do meu filho, vamos lá buscar ele, eu vou trazer ele de volta. Não. O pai ficou lá no portão esperando, o coração triste, esperando o filho voltar. O filho tinha que voltar. E pedia ao pai: pai, me perdoa. Pede. A gente tem que aprender a pedir. A gente precisa de pedir. Porque pedir também pressupõe confiança num Deus que é Pai. Ele tem para me dar. Eu sei que Ele vai me dar. Então eu vou pedir. Eu estava lembrando, irmãos, falar de novo do meu pai, né? Dia dos Pais, vocês me aturam aí com essas histórias. O meu pai, ele é um excelente administrador das finanças dele. E eu, assim, eu sou mais ou menos. Meu pai, ele administra para sobrar. Eu administro para não faltar. Essa é a diferença. Então, ele tem sempre sobrando, tá? E eu tenho sempre 0 a 0. E ele sempre fala assim: a gente tem que ter uma reserva. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Só que a minha reserva é a dele. Eu fico tranquilo. Aí eu fui casar. Falei: pai, vamos emprestar um dinheiro aí? Tem. Emprestou dinheiro. Paguei, tá, gente? Pode perguntar a ele, eu paguei. Aí, quando vê, Gabriela e eu resolvemos comprar um terreno. Tem que ter reserva. Mas eu não tinha reserva. Aí, pai, tem como emprestar um dinheiro aí? Vamos comprar. Foi até interessante que nesse dia, eu já tinha pegado dinheiro emprestado com ele para casar, né? E pegava de vez em quando ainda emprestado. Aí, nesse dia, eu falei assim, liguei para ele estava passeando, aí eu liguei para ele, falei assim, estava até ali na praça: pai, apareceu uma situação aí, eu tenho 10 mil, mas o terreno é 18 mil, e eu queria pedir emprestado do senhor 8 mil reais, mas tem uma condição. A condição é que eu só pego se eu pagar 1% pelo menos de juro. Aí ele falou: e a condição que eu empresto é só se eu puder dar 2 mil. Nada de juro. Aí eu falei: não, aí ficamos teimando, então não vou pegar. Aí falei: então tá bom, depois a gente conversa. E quando eu fui pagar, ele só aceitou receber 6 mil. Ele falou que era 2 mil para me ajudar. Aí depois, eu assumi o ministério aqui da igreja, e uma noite aconteceu uma situação, eu falei: eu preciso de comprar um carro. Aí, tem que ter reserva, né? Pai, tem como emprestar um dinheiro aí para comprar um carro? Ele prestou o dinheiro. Mas ele emprestou, irmãos, porque eu pago, tá? Aí eu paguei o dinheiro. Aí eu fui trocar de carro. O que eu fiz? Sem vergonha, né? Pai, tem como emprestar o dinheiro para inteirar para eu trocar de carro? A minha reserva é ele. Por que eu fico tranquilo? Porque eu sei que se eu pedir, ele vai me dar. E eu peço, eu sou cara de pau. Então a gente tem que pedir. Se a gente não pedir, a gente não recebe. Agora a gente tem que pedir segundo a vontade de Deus. Peça, sabe por quê? E aliás, Jesus está dizendo assim: por isso que alguns acham que é botar Deus contra a parede, mesmo que Ele não queira dar, e apertar Ele até que Ele dê, e não é isso. Jesus diz assim, pede, depois Ele diz o quê? A ordem é crescente, Ele diz pede, depois Ele diz o quê? Ninguém sabe? Busquem. Pede, depois Ele diz busquem. E buscar é pedir, mas agir. Eu peço, eu vou buscar, eu busco.
Além de pedir, eu preciso ter ação, de correr atrás, de ir ao encontro do que eu quero. Porque pedir somente não é suficiente, eu tenho que correr atrás. Por exemplo, uma pessoa que ela ora pedindo a Deus conhecimento da palavra de Deus, ela precisa de fazer o quê? Ela precisa de pedir, não é? E mais o quê? Ler a palavra, não é isso? Ela tem que estudar a palavra. Não adianta ela ficar assim, Senhor, enche a minha mente de conhecimento da tua palavra. Assim não dá, né? Mas assim dá. Me dê conhecimento da tua palavra. Orar fervorosamente, jejuar, fazer campanha de oração. Ora, pede e estude a palavra. Coloque em prática a palavra. Senhor, muda o meu casamento em nome de Jesus. Mas eu não busco conhecer o que eu devo fazer para ter uma relação melhor com a minha esposa. Então não adianta. Eu falei isso essa semana com alguém. Eu falei, quando eu estou com uma dor de cabeça muito forte, eu faço uma oração. E compro um analgésico e tomo. E dá certo. Eu sempre sou curado. A gente tem que pedir e buscar. Busquem. E aí Jesus diz também, bater. Batam. Bater é pedir, mas agir, mas perseverar. Você quer mesmo? Você quer isso mesmo? Você está disposto a perseverar, a bater, a buscar? Porque, por exemplo, tem gente que fala assim, eu quero mudar. Você quer mudar? Quero. Estou pedindo a Deus para eu mudar. E aí você está estudando, está buscando, está correndo atrás de mudança, e está persistindo, e está perseverando naquilo que você quer. Se não tiver perseverança, não vai conseguir. Não vai conquistar, não vai receber. E aí, se tratando da oração, Jesus está dizendo, seja firme, seja constante em oração. Pede, busca, bata. Aí ele diz, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Qual pai aqui, que se o filho pedir uma necessidade, vai enganar o filho? Se o filho pedir para fazer um depósito igual eu lá no meu pai, vai mandar o depósito puro? Ou vai mandar uma promissória, ou uma conta para ele pagar? Vai enganar o filho? Não vai. Não vai. Se o pai verdadeiramente é pai, ele vai querer suprir a necessidade do filho. Ele vai querer ajudar o filho, ele vai querer socorrer o filho. Ele vai atender o pedido do filho. E aí, Jesus diz assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Querido, por mais que o meu pai tenha sido e é um pai muito bom para mim, que me ajudou muito a compreender o que é Deus na minha vida, para mim, Ele é falho, Ele tem defeitos,
E às vezes ele querendo me ajudar, ele pode me atrapalhar. Eu só quero acertar na vida dos meus filhos, eu não quero errar. Mas eu erro e vou errar inúmeras vezes. E quando eu erro, não é para prejudicar o meu filho, é querendo acertar. Às vezes ele me pede alguma coisa que eu não deveria dar, mas eu acho que eu tenho que dar, e eu dou. Eu atrapalho a vida dele. Eu dificulto a vida dele depois. Porque a minha mente é finita, meu conhecimento é finito, é limitado. Agora nós estamos falando do Pai Celestial. O Deus que conhece todas as coisas, que conhece as nossas necessidades, aquilo que realmente nós precisamos. Aquilo que realmente é bom para nós. E Ele diz que nós devemos pedir. Nós devemos buscá-lo. Nós devemos orar a Ele, nós devemos falar com Ele. Porque apesar dos pais terrenos serem maus, eles sabem dar coisas boas aos filhos. Quanto mais Deus, o Pai Celestial, vai dar coisas boas aos que lhe pedirem. Presta atenção, o Pai vai dar coisas boas. O problema é que às vezes a gente acha que o Pai vai dar todas as coisas. Não é. Coisas boas. Ele vai te dar o que vai ser bom para a sua vida. Se for ruim para você, Ele não vai te dar. Às vezes você pode achar que é bom. Você pode ficar todo encantado achando assim, isso é muito bom. Eu estou precisando muito, e você pediu muito. Mas não é bom. Você está enganado. Eu quero finalizar com uma história da mitologia grega. Uma história que diz que Aurora, a deusa da alvorada, ela apaixonou-se por Teotônio, um jovem mortal. E Zeus, que é o rei de todos os deuses, ofereceu a Aurora o dom que ela quisesse para Teotônio. Logo, a Aurora, obviamente, escolheu que o jovem mortal Teotônio vivesse para sempre, não morresse jamais. No entanto, a Aurora, ela se esqueceu de pedir que ao mesmo tempo Teotônio tivesse uma juventude eterna. O que aconteceu? Teotônio, ele foi envelhecendo-se cada vez mais, sem nunca poder morrer. E foi envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. Ou seja, o dom que ele tinha recebido acabou por se transformar numa maldição para a vida dele. Imagina só, alguém que vai envelhecendo, vai envelhecendo, vai envelhecendo e nunca morre. Vai sofrer eternamente da velhice e velhice cada vez maior. Isso é uma mitologia. Mas serve para a nossa reflexão, para finalizar, que nós não temos a mente de Deus, que a nossa mente é finita, limitada. Nem sempre o que a gente julga que é o melhor para nós é de fato o melhor. Agora, Deus tem o melhor para nós. E o melhor para nós é a vontade dEle, é a presença dEle na nossa vida. Portanto, quando esse mesmo texto é escrito por Lucas, há uma diferença. Aqui, Mateus diz que Deus dará coisas boas aos que pedirem. Já Lucas diz que Deus dará o Espírito Santo.
Sabe o que nós mais precisamos? O dom do Espírito Santo na nossa vida. O que o filho mais precisa é o pai, não é presente. Às vezes a gente se engana tanto, a gente fica trabalhando, querendo dar presente para os filhos. O presente para o filho é um pai presente. Você que é pai, você quer abençoar a vida do seu filho, esteja presente com ele. Esteja presente na vida dele. O que Deus tem de melhor para você é a presença dele. Pode faltar qualquer coisa. Saúde, dinheiro, bens materiais, talvez até amigos, só não pode faltar a presença de Deus, a presença do Pai na nossa vida. Nós vamos orar e depois nós vamos encerrar com as crianças e com um grupo do jovem louvando ao Senhor. Vou convidá-los à frente para a gente poder encerrar. Senhor, obrigado, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de te chamar de Pai por meio do teu Filho unigênito, Jesus. Deus, obrigado por este privilégio tão grande, Deus, que traz tanta segurança para a nossa vida. A gente sabe, ó Deus, que por mais que a gente erre, por mais que a gente vire as costas para o Senhor, por mais que a gente pise na bola, o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. O Senhor está sempre acessível. O que a gente precisa, Deus, é buscar ao Senhor. Não para que os outros vejam, mas para que o Senhor veja. A gente precisa de bater, de buscar, de pedir intensamente, mais do que qualquer coisa, a tua presença na nossa vida. Porque o que faz a diferença, Deus, na vida de um filho é um pai presente. Um pai que nos sustenta, que nos guarda, que nos ensina a viver, que caminha conosco, Deus, todos os dias. E obrigado, Deus, porque o Senhor assim o faz todos os dias na nossa vida. Obrigado, Deus, pela presença do Teu Santo Espírito em nós, todos os dias. Obrigado por este momento tão especial na Tua presença. Obrigado, Deus, por essa noite, podermos refletir na Tua palavra e ter exemplos de excelentes pais que refletem a glória do Senhor, o caráter do Senhor na nossa vida. Para aqueles, ó Deus, que tiveram pais que não exerceram com êxito, com dedicação, com fidelidade, esse papel tão sublime, que o Senhor, ó Deus, opere o milagre de se revelar como um Pai amoroso a essas pessoas, possa protegê-los, guardá-los, supri-los e abençoá-los em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, no nome bendito e amado de Jesus, hoje e para sempre. Amém, amém. Vamos orar? Ou vamos louvar? Com as crianças e com a do jovem, não é isso? Ao final, irmãos, depois vamos orar silenciosamente e vamos encerrar o culto dessa noite. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja.
Glória a Deus. Esse é o nosso ministério infantil. E nós vamos engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é o digno de toda a honra, de toda a glória. E é dos pequeninos que sai, o perfeito louvor. Eu quero agradecer a cada vida, a cada irmão. E quero também falar com cada pai aqui presente. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que dê a vocês sabedoria, aos avós, aos tios, aos pais, para que conduzam os seus pequeninos na presença gloriosa do Senhor. Efésios capítulo 6, do 1 ao 4, vai falar sobre a obediência. E a palavra de Deus diz assim: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Deus conduza os nossos pequeninos que vão apresentar ao Senhor o louvor. Ao Pai digno de honra é o nosso Pai eterno. Mas que vocês, pais aqui presentes, possam se sentir abraçados por cada criança. Tem umas que elas falaram assim: tia, mas meu pai não está aqui. Eu falei: não tem problema, canta para o pai do coleguinha. Então, tem muitas crianças aqui e eu sei que tem, às vezes, menos pais. E eu li uma frase hoje, que eu quero encerrar com ela, que diz assim: paternidade não é diversão, é missão. Paternidade não é diversão, é missão. Vamos todos juntos? Paternidade não é diversão, é missão. Missão que Deus confiou a cada um de nós, a cada um de vocês. Que vocês tenham graça e sabedoria, que nós, diante desses pequeninos, possamos ter sabedoria. Não é diversão. Não estamos aqui de brincadeira. Muitos acham que, uma paternidade é apenas uma diversão. Não. É uma missão que Deus confiou. Elas são heranças do Senhor para vocês. É como flecha na mão de um valente. O flecheiro não lança a sua flecha para qualquer direção. Ele tem um alvo. Então, que Deus abençoe e recompense cada um em nome de Jesus. Vamos louvar? Você és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.